Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu me chamo Simone Ribeiro e você está assistindo o Artesanato da Simone. Nesta aula de hoje eu farei o último personagem dos Simpsons, tá? Será essa aqui. Fiz uma mudança, né, na peça. Eu tinha feito somente com tipo um macacãozinho, né? Tinha feito até já na cor, o corpinho já na cor. Mas só que depois eu vi a foto e eu vi que ela tinha tipo como se fosse uma bata, né? Então eu fiz desse jeito aqui, com essa batinha agora, tá bom? Estarei passando aqui o passo a passo para você. Não posso mudar a câmera aqui, mas todas as fotos dos personagens você também encontra no Instagram também, tá bom? É o mesmo nome aqui do canal. Então, eu estarei passando o passo a passo aqui para você. Aqui eu já estampei os olhos, tá? Você vai utilizar uma moeda. Eu coloquei a medida no molde, mas é R$1. Então, você vai posicionar no tecido, passa a tinta em volta, para ficar marcadinho, tipo um carimbo. É a mesma medida da chupetinha, tá bom? E aí, depois você faz tipo um U, né? Dentro. Ter uma noção de quando você estiver pregando, se tá no tamanho certo ou não. Porque aí, se às vezes você vê que não vai encaixar no meio, você pode dar uma puxadinha, né? Como é o feltro e ele é um pouquinho elástico, ele acaba cedendo, né? Não é um tecido plano. Então, você consegue dessa forma dar uma puxadinha, tá bom? E aí, você coloca direito, com a parte direita, e eu vou costurar daqui pra dentro. E aí, você vai abrindo o de baixo pra ele ir encaixando, tá? O meu bateu certinho, mas às vezes até o meu não bate, tá bom? Porque às vezes na hora de você riscar, às vezes meio centímetro, um milímetro, um trequinho de nada que você vai riscar dá diferença. Aqui o meio está caindo no... mas pode ser que o seu não tá, então... Eu vou desvirar pelo pescoço, tá? Como tem vestidinho, você quiser, você pode deixar a lateral aberta para que desvirar pela lateral, tá? Caso você queira. E aqui, ó, quando você pregar, você não põe assim reto, não. Você já coloca enviesadinho, de ladinho, tá? Se você colocar reto, vai dar diferença pra você encaixar. Esse calcanhar já tá mais apertado. É um pouquinho menor a parte de baixo. Agora, não sei se fui eu ou se foi mal. Mas eu consegui dar uma puxadinha. Simone, você mudou de novo o formato do pé? Mudei. Então, assim, quando eu comecei no jeito, depois passei a fazer outro, e agora eu tô fazendo esse. De repente, eu achar outro modelo de sapato que seja melhor, eu mudo de novo, entendeu? Eu só acho, assim, que esse aqui tá facilitando mais a minha vida. Então, se tá facilitando a minha, eu quero que facilite a sua também, né? E aí, você passa uma costurinha na parte de baixo, que é o formato bolsinho, né? E aí você coloca direito com direito e passa uma costurinha já na pontinha, tá? Em volta.
você vai posicionar assim para você poder pregar os braços. Se você quiser cortar o braço inteiro no molde, é só você fixar o braço já no molde, né? Os dois moldes do braço e do corpinho e cortar já com o bracinho. Mas eu acho que assim a gente economiza mais feltro, né? Porque não é barato, é um feltro caro. Tem cidade aí que você compra o feltro a mais de 20 reais, né? Eu ainda consigo comprar a menos de 20 reais aqui. Eu da Santa Fé, né? Apesar que eu já experimentei outros e esse foi o que eu mais gostei, né? E aí você vai fechar a lateral todinha em volta, aqui na entreperna também, tá? Parte do bolsinho é pra dentro, tá? Pra quando você virar, ficar pra fora. Corpinho pronto. Agora aqui a parte da cabeça você corta um par, você vai riscar essa parte aqui, tá? Aqui você já vai passar uma costurinha. Bom, então você passa uma costurinha aqui antes e depois costura todo em volta, tá? Aqui na parte do rostinho. Vou pregar a orelha. Uns 4 centímetros, tá? Mais ou menos. Eu quero um lápis no lanche. 4 centímetros mais ou menos, daqui pra cá, né? Daqui pra cá. E aí você vai fixar as orelhas, ela está um pouquinho menor, tá? Daqui o outro eu achei que ficou um pouquinho exagerado. Aí deixa um pouquinho já pra fora. Pra ela ainda ficar um pouquinho menorzinha. É só uma folhinha só. Tá, não tem altura não. E aí você vai fechar. Pode deixar aqui aberto, se
quiser ou não, tá? Eu vou desvirar pelo pescoço, vou encher pelo pescoço, tá bom? Então, vou fechar tudinho. Agora eu vou trocar aí para marcar o degolo e a parte de baixo. Você vai cortar, será a frente, e vai cortar a cava aqui do pescoço. Você já passa uma costura na cava. E aqui embaixo. Aqui você já vai fazer o seguinte, você vai unir aqui, montar diferente, tá? Você pode encaixar para fazer a bainha, fica mais fácil, fora do corpinho. Vai abrir, aí direito com direito. Coloca aqui no meio, volta pra cá. Para a agulha aqui. Trazendo do lado certo. E aí você vai fechar a lateral agora. Agora é só desvirar tudo. Vou começar desvirando o corpinho, tá? Para que você veja que realmente é possível desvirar pelo pescoço sem estar mais largo, né? Mas você pode deixar uma aberturinha por aqui e desvirar também, que também dá, tá? Você começa pelos pezinhos e aí você leva ele até ali o pescoço e para. Separar isso com a outra perna, os braços também. E agora os braços. E você vai desvirar tudinho direitinho, desamassar.
Passa uma costurinha em volta do lacinho. E aí você vai pegar, costurar assim, um pedacinho de tecido no meio, e aí costura rente. Agora aqui, o pé, tá? Você vai colocar a capinha de caderno. Se tiver apertadinha, você depois... Vai ter que entrar bem apertadinha, tá? Então, eu não aparei pra você ver. Aí você vai diminuir. Agora encaixou. Entrar. Justinha e apertadinha, tá bom? Você sobe bem assim. E passa a cola aqui pra ela não sair. Pra quando você começar a encher, ela não sair, tá? E aí você vai começar a encher da seguinte forma. Eu vou começar a encher, você não vai estufar muito, tá bom? Você vai colocar tanto na frente quanto no calcanhar, pouca quantidade. Digamos que seja suficiente para você deixar o trabalho bom, internet. Ajuda a internet. E aí você vai colocando. Vai ficar um pouquinho cheio, mas não tão cheio. Vou calcanhar. Aqui continua plano, tá? Se você forçar muito, ele começa a ficar boleando embaixo. E aí sim você vai colocar uma quantidade grande. Se minha internet ajudar, né? Ela não está me ajudando. E aí você coloca aqui no tornozelo, tá? Para não descer. Fará no outro pé também. Farei aqui no outro pé também. E vou encher até nessa direção aqui para colocar o vestidinho, tá? Se eu colocar agora, antes, atrapalha um pouco. Então, é bom você fazer até aqui, encher bem. Depois, quando for faltar só os braços, né? Você põe o vestido. Agora aqui já tá bom, tá vendo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar o vestido.
aí você vai continuar enchendo já com o vestidinho, tá? Se você encher os braços antes, você não vai conseguir pôr no vestido. Você vai enchendo e vai achatando, tá? Tá vendo, achatão? Aí você vai fechar também. E vai colocar pra dentro do enchimento. No caso aqui, qualquer lado é lado, né? Porque ainda não colei os olhinhos, nada. Tá? E aí, o que você fará? Você vai colocar a cabeça. Não tem pescoço aparente, tá, gente? Gente, coisa. Depois você vai dar pontinho ou você vai colar, você achar melhor pra você, tá? Pra fixar. Aqui você vai colocar o cabelo. E aí você vai passar cola. Com cuidado, porque a cola quente e eu não conversamos direito, sabe? Ela sempre se revolta, me queima. Eu não vou colar aqui atrás, porque ainda não colei o pescoço, tá? E eu acho que eu vou dar pontinho, pra não fazer BO. Aqui eu vou colocar o laço no meio aqui. Vou pôr no meio também, né? Eu vou colocar o olho. Então, você vai colocar o nariz eu cortei um outro agora aqui, porque o meu anterior eu não sei onde eu coloquei. A chupeta, os olhos. Juntinho. Nariz, acabou que o nariz ficou sem costurar, mas você passa uma costurinha em volta do seu. Tá bom. Não vou virar pra você não, porque senão eu vou perder aqui a posição e acabar falando errado. Eu vou mostrar depois, tá? Aqui, ó. Tirar a cabeça. Então, você vai colar assim, ó, tá? Da seguinte forma. A orelhinha tá aqui, tá? Aí você vai colocar a chupetinha, tem mais ou menos um dedo aqui de altura. O nariz logo em cima, os olhos próximos um do outro, tá? E aqui agora eu vou fazer o detalhe com a tinta preta.
Eu não vou colocar meia pérola também, como eu não coloquei nos outros, tá? Eu botei ela olhando de ladinho, que eu achei que ficou o melhorzinho do que com o olho pra frente. Então, eu vou utilizando aqui como um carimbo. E aí, eu vou passar aqui, botar de ladinho também. Se você tem meia pérola e quer colar meia pérola, você coloca, tá? Aqui agora eu vou passar uma tinta aqui em cima do olho. De leve. Essa tinta aqui, às vezes, ela acaba saindo muita quantidade. Três cíliozinhos. Ó. Tá? Você passa uma tinta aqui em cima e 3 cíliozinhos, tá bom? Botei eles de olho de lado. E aqui eu vou fazer uma... Tá? Um risquinho pra cá, um risquinho pra cá. Pode ser essa tinta ou pode ser a de caneta também. Esse fabricante também possui caneta. Então, foi assim, tá? Ó. Então, foi assim, tá bom? Ficou bem bonitinha. Apesar que eu sou suspeita pra falar, né? Mas achei que ficou engraçadinho com esse olhinho de lado. Tá? Então, ela ficou aqui com a medida dela. Eu vou botar depois no nome, né? Junto com o nome. 33 com cabelo, né? Com espetadinho do cabelo. 33, tá bom? Então é isso. A aula fica por aqui. Pessoal, você, a sua família e aos seus projetos. Nós ficamos por aqui. Nos vemos em uma próxima. Beijo. Fique com Deus.